Em 1900, havia 21 milhões de cavalos nos Estados Unidos. Eles moviam a economia, transportavam pessoas, carregavam mercadorias, aravam campos. Um cavalo trabalhador tinha valor, tinha propósito, tinha futuro. Em 1960, restavam apenas 3 milhões. O que aconteceu com esses 18 milhões de cavalos? Eles não encontraram novos empregos, não foram requalificados para a era do automóvel. Eles simplesmente deixaram de ser necessários. Agora, olhe ao seu redor. Olhe para você mesmo. Bem-vindo à era em que a humanidade pode estar trilhando o mesmo caminho. Durante séculos, acreditamos em uma promessa. Estude, trabalhe duro, suba a escada social. Cada geração seria mais próspera que a anterior. Essa era a grande narrativa do progresso humano. Mas e se essa escada estiver sendo desmontada? E se a inteligência artificial não estiver apenas mudando o jogo, mas encerrando o jogo completamente? Hoje vamos explorar um conceito perturbador proposto pelo historiador Yuval Noah Harari: a ascensão da classe inútil. Uma classe de pessoas economicamente irrelevantes, não porque sejam preguiçosas, não porque não se esforçam, mas porque simplesmente não há mais demanda por aquilo que elas oferecem. Vamos começar com uma verdade desconfortável. A maioria das revoluções tecnológicas anteriores criou mais empregos do que destruiu. A Revolução Industrial eliminou tecelões manuais, mas criou fábricas inteiras. A automação do século XX reduziu trabalhadores rurais, mas explodiu o setor de serviços. A diferença agora? A IA não é apenas força física, ela é cognição. Ela está conquistando o último refúgio humano: a mente. Advogados que passaram anos estudando precedentes, há IAs que analisam milhões de casos em segundos, radiologistas com décadas de experiência, algoritmos detectam tumores com precisão sobre-humana, escritores, programadores, designers, profissões que exigiam anos de treinamento, agora competem com sistemas que aprendem em horas. E aqui está o ponto crucial: essas IAs não pedem salário, não tiram férias, não formam sindicatos. Mas você pode perguntar: e os novos empregos? E as oportunidades que a IA criará? Essa é a narrativa confortável. O problema? Os números não concordam. Quando a automação substituiu cavalos, não surgiu uma indústria de cavalos 2.0. Quando a agricultura se mecanizou, os trabalhadores rurais não viraram gerentes de tratores. Eles migraram para cidades, para empregos completamente diferentes. A questão agora é: para onde migramos quando a IA conquista não apenas tarefas manuais, mas tarefas cognitivas? Qual é o novo setor que absorverá bilhões de humanos quando máquinas podem pensar, criar, analisar e decidir? A resposta honesta: ninguém sabe. E isso deveria nos apavorar. Aqui é onde a ascensão social colapsa. Por gerações, a educação foi a grande equalizadora. Nasça pobre, estude medicina, engenharia, direito. E você poderia ascender. A meritocracia tinha problemas, sim, mas a estrutura existia. Agora, imagine estudar 10 anos para se tornar radiologista, apenas para descobrir que uma IA faz seu trabalho melhor e por uma fração do custo. Imagine investir em um diploma de direito quando contratos são redigidos por algoritmos. A escada social não está apenas quebrando, ela está sendo removida. E quando isso acontece, sociedades se dividem. De um lado, uma elite minúscula que possui as IAs, os dados, os algoritmos. Do outro, uma vasta maioria sem propósito econômico claro. Harari chama essa maioria de classe inútil, não como insulto, mas como diagnóstico sociológico brutal. Você pode pensar, mas sempre haverá empregos humanos, empregos que exigem empatia, criatividade, conexão. Talvez. Mas quantos? E eles sustentarão bilhões de pessoas? Um enfermeiro ganha menos que um cirurgião. Um professor ganha menos que um engenheiro de software.
Historicamente, empregos humanos sempre foram desvalorizados economicamente. Por quê? Porque não geram crescimento exponencial. Não escalam. A IA, por outro lado, escala perfeitamente. Uma IA pode atender 1000 clientes simultaneamente. Um advogado humano, não. Isso cria uma economia onde o valor está concentrado em quem controla a tecnologia, não em quem trabalha. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais produtiva a IA se torna, menos valiosos nos tornamos. Então, o que acontece com uma sociedade onde a maioria não tem propósito econômico? Alguns propõem renda básica universal. Pague as pessoas para existirem. Mas renda não é dignidade. Não é significado. Humanos não são apenas bocas a alimentar. Somos criaturas que buscam propósito. Outros sugerem requalificação em massa. Mas requalificar para quê? Se a IA pode aprender qualquer habilidade mais rápido que nós, qual profissão é segura? E então chegamos à questão existencial. Se humanos não são mais economicamente necessários, qual é nosso papel? Durante toda a história, nosso valor foi definido por nossa utilidade. Agricultores alimentavam, soldados protegiam, trabalhadores produziam. Mesmo em sociedades desiguais havia uma lógica. Você é necessário para o sistema funcionar. Mas e se o sistema não precisar mais de você? Essa não é ficção científica distante. Isso está acontecendo agora. Motoristas de caminhão enfrentam veículos autônomos. Operadores de call center competem com chatbots. Jornalistas veem IAs gerando artigos. A transformação não é uniforme, mas é inexorável. E ao contrário dos cavalos, que não tinham voz, humanos têm. Humanos votam. Humanos se revoltam. Humanos exigem respostas. A pergunta que nos resta não é se a IA mudará o mundo, é se construiremos um mundo onde humanos ainda importam. Não apenas economicamente, mas existencialmente. Porque se a história dos cavalos nos ensina algo, é isto. Quando você deixa de ser útil, a sociedade não reestrutura para você. Ela simplesmente segue em frente. Então eu deixo você com esta reflexão final. Em um mundo onde máquinas pensam, criam e decidem melhor que humanos, o que torna você insubstituível?